Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo muito querido de nós portugueses, São Jorge. E um pouco por todo o mundo católico, um símbolo, um homem, um militar, um homem que soube, apesar da sua carreira, soube olhar para aquilo que é fundamental na vida, erguer os olhos para Deus. Temos tantos santos militares, tanta gente na igreja que foram santos, porque foram até à última das suas forças, defendendo as verdades em que acreditavam. Ontem, São Caio, não foi militar, mas foi do tempo de São Sebastião, outro general tão importante na igreja. São Jorge, todos eles grandes símbolos, e nós, portugueses, que temos o castelo em Lisboa dedicado a São Jorge, a ilha de São Jorge nos Açores, e que tem vindo a viver momentos muito difíceis com os terremotos sobretudo com medo do que pode vir a acontecer. Nós hoje confiamos, porque a ilha de São Jorge, o castelo de São Jorge, os fortes de São Jorge que os portugueses espalharam um pouco por todo o mundo, são símbolo da valentia, da força interior, da grandeza que nós somos e que temos que continuar a ser, apostando nas verdades que não mudam, e Deus não muda. Então vamos, neste dia de São Jorge, lembrar todas as nossas intenções e rezar por João Carreiro e Diolinda Tavares, Domingos Almeida, pais, sogros e familiares, e Nicolino de Melo. E vamos então reconhecer-nos que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes do povo, os anciãos e os escribas, vendo a firmeza de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e plebeus, ficaram surpreendidos. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas como viam diante deles o homem que fora curado, não podiam replicar. Mandaram-nos então sair do sinédrio e começaram a deliberar entre si: que havemos de fazer a estes homens?
que se realizou por meio deles o milagre. Sabemos-nos todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. Mas, para que isto não continue e divulgar-se entre o povo, vamos intiminá-lo com ameaças e que não falem desse nome a ninguém. Chamaram-nos, então, e proibiram-nos de terminantemente falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: se é justo aos olhos de Deus obedecer-vos antes a vós que a Ele, julgai-vos vós próprios. Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos. Depois de novas ameaças, puseram-nos em liberdade, pois não encontravam modo de os castigarem por causa do povo. Mas uma vez que todos davam glórias a Deus pelo que tinham acontecido. Palavra do Senhor. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se com aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo. E eles correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde, apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos a celebrar a missa vespertina do domingo, do segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da Divina Misericórdia. E nós logo, vamos ver se conseguimos, a transmissão vai ser feita sobre o quadro da Divina Misericórdia, porque é uma festa dada à Igreja pelo nosso querido João Paulo II, que trouxe lá da Polónia esta grande devoção,
e para nos lembrar que a divina misericórdia, a misericórdia do Senhor, que é tão importante. E amanhã, desde hoje até amanhã, toda a liturgia nos fala da divina misericórdia. O tempo pascal é o tempo do testemunho, do centro da nossa fé. A primeira leitura que é tirada durante o tempo pascal dos Atos dos Apóstolos, que nos narra os acontecimentos da primeira igreja marcante, nascente, e o Evangelho, por exemplo, hoje, Jesus apareceu a Maria Madalena, de quem a tinha curado, apareceu, mas não acreditou, foi ter com os apóstolos, não acreditaram nela. E nós vivemos nesta corda bamba na vida, não ter fé ou ter fé, não ter motivos de fé ou ter motivos de fé. E foi o próprio Jesus que foi congregando os apóstolos. E os apóstolos não se calaram, não tinham medo de nada. E como recompensa, porque durante a história da igreja tem havido sempre gente que tem falado na mentira, e foi invenção, foi isto, foi aquilo, os apóstolos. Como recompensa, os apóstolos só tiveram uma coisa: o martírio. Morreram por causa da verdade que defendiam. E não tiveram mais lucro nenhum. Nada. Todos foram martirizados para serem fiéis à verdade de Jesus Cristo. E este é o nosso desafio hoje. O mesmo desafio dos apóstolos. A seguir aos apóstolos, e o último apóstolo a partir foi São João Evangelista, que foi o que conheceu Jesus mais novo, 15 a 6 anos, e foi aquele que foi a morrer mais idoso, com 92, 93 anos, tendo escapado por milagre do martírio do azeite, que é segundo a tradição da Igreja. Depois dos apóstolos, e no tempo de São João Evangelista, houve pelo menos 4 papas que foram todos martirizados, e São Evangelista, que era uma figura importante da Igreja, mas nunca foi papa. Portanto, a figura de Pedro, para respeitar a figura de Pedro, e nós às vezes no nosso mundo em que vivemos os nossos irmãos evangélicos e muitos católicos a pôr em causa a figura de Pedro. Nós temos que olhar para isto. São João, na sua vida, houve pelo menos 4 papas. Porque o Pedro era Pedro, escolhido por Jesus Cristo. E é esta igreja que nasce e que se vai expandir. A seguir à partida dos apóstolos vem uma época tremendamente rica, chamada a época dos padres da igreja. Grandes homens, grande gente de muita firmeza. E hoje celebramos um deles, um dos mártires, São Jorge, que tem sido um modelo de vida na nossa história em Portugal, que agora quase que é proibido falar de história, falar do passado, lembrar às pessoas de onde vimos, que parece que é proibido. Nós não entendemos nada daquilo que está a ser feito a nível da educação, a nível das escolas, não percebemos. Parece que temos vergonha de onde viemos. E quem tem vergonha dos seus não vai longe. E na vida concreta, os filhos que põem em causa a vida dos seus pais, nós sabemos o que normalmente acontece. Por experiência, os anos vão nos dando e os cabelos brancos também. Assim também nós, como povos, quando temos vergonha da nossa história, dos nossos heróis, do nosso passado, e presentemente vivemos um tempo conturbado, graças a Deus vão surgindo jovens aqui e acolá, que estão a acordar e que estão-se a lembrar. Demos graças a Deus por muitas coisas bonitas, que já estivemos em tempos mais desanimadores, mas vamos vendo jovens a despertar. Ainda agora pela Semana Santa, me diziam que de Lisboa, numa igreja, no centro de Lisboa, mesmo turistas, gente de fora, a celebrar as cerimónias santas.
Nós, os imigrantes, aqui os nossos imigrantes, com o conflito cultural, porque é nisso que se trata, nós ficámos um bocadinho embaralhados com o conflito. É perfeitamente natural. E às vezes nem sabemos se estávamos bem e se agora é que estamos bem, andamos um bocadinho confusos. E às vezes alguns perdem-se nesta coisa, nesta andar para a direita e para a esquerda. Era tão bom que nós fôssemos todos, tivéssemos todos certezas, mas que não caíssemos nesses exageros que caem na nossa sociedade. Esta coisa da droga é preocupante nas nossas comunidades. Tantas famílias a sofrer. E aquelas que não sofrem devem rezar pelas outras que não sofrem, porque é um drama. Era bom que fôssemos todos muito felizes, mas que não caíssemos na droga, que não caíssemos nesses exageros. E quando é um fenómeno tão bem normal, quando nós deixamos de ter ideais, e Deus é sempre uma conquista, uma luta, nós tentamos preencher o nosso vazio. E preenchemos o vazio com o lado pior, com os vícios, com o mal. Isto é normal, a ciência explica isto. Mas nós hoje celebramos São Jorge. São Jorge nasceu no ano 275, no século III, numa terra que era a Capadócia, que hoje é Capadócia do Império Romano e hoje é a Turquia. O pai era um militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e a mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Terra Santa, da Palestina. Era uma mulher que possuía uma instrução e muitos bens, porque o seu pai era oficial, o seu marido era oficial. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmeralda. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens, militar. A carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo, tanto que logo se tornou capitão do exército romano. Tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa destas qualidades, o imperador Diocleciano, que foi um dos mais atrozes perseguições aos cristãos, deu-lhe o título de nobre e conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Capadócia e exerceu o cargo de tribuno militar. Muitas decisões era ele que as dava, mesmo da justiça, e nós sabemos como está a nossa justiça. E um pouco no nosso Ocidente, quem está perto, quem é do grupo daqueles que decidem, como é que nós evoluímos tanto e chegamos a isto? Quem está perto do grupo de que decide, que é do mesmo grupo, tem justiça. Quem não está, a justiça. E é um pouco pelo nosso Ocidente todo, um dos grandes problemas atualmente. São Jorge começou a ver as perseguições aos cristãos e a crueldade, e presidiu a atos de crueldade contra os cristãos. E foi isso que o fez aderir a Jesus Cristo. Porque ontem celebramos São Caio e um dos problemas com o Papa, por exemplo, que é contemporâneo de São Sebastião, que era general do exército romano. E em Roma havia cristãos que se queriam vingar. Queriam-se vingar da morte dos mártires. E São Caio, o Papa, que é do mesmo tempo de São Jorge, a Igreja é perdão. Ser cristão, custe o que custar, tens que perdoar. Por isso é que o mundo não nos compreende, não compreende a Igreja, nem compreende. Ainda agora o Papa
O Papa Francisco pediu perdão aqui, acho que pediu aqui perdão por coisas que eu, para mim, não compreendo. Mas é um facto que a Igreja tem que pedir perdão. Há sempre erros, há pecado, ao lado de Deus e ao lado dos homens. E, portanto, o Papa fez bem pedir perdão. Aquilo que não está certo é a visão histórica dos factos. Apesar de pedirmos perdão, temos que saber os factos históricos. E não podemos esconder os factos históricos. Mas isso não quer dizer que não peçamos perdão. Eu não concordo, humanamente, como cristão, como padre, curvo-me perante a atitude do Papa. Mas como pessoa, que sei a história, que sei de onde vim, sei o que aconteceu com a pandemia do século passado, sabemos essas coisas todas, sabemos os acontecimentos que aconteceram em Portugal, a desgraça que foi por todo o lado. Eu não aceito historicamente, aceito com humildade, como cristão, que às vezes nós cometemos erros. Mas agora, há uma das coisas que nós vivemos numa geração que não se preocupa nada com os erros atuais, mas muito preocupada com os erros do passado. Muito preocupada. Esta geração, sobretudo jovens, alguns jovens formados, muito preocupada com os erros do passado, mas com os de agora nada. Não estão nada preocupados com os dois, mas com os do passado, que nem sequer sabem interpretar, nem sabem ler, nem sabem porque é que aconteceram. Porque há, reparem, tempos de fome, tempos de peste, tempos de grandes pandemias. Às vezes, quais são as opções que fazemos? A sobrevivência. Sobreviver. E foi como muitas famílias fizeram. São Jorge é um grande exemplo e um grande guerreiro, um militar que desafiou o rei e o imperador e negou-se a cumprir sentenças e por isso sofreu. Há uma história, nós sabemos que nos pagãos, e nós, por exemplo, em Portugal, uma das grandes descobertas que nós fizemos foi o cabo bujador. O cabo bujador é um cabo imaginário, um cabo que existe ali mais ou menos junto da Guiné, que o mar é muito baixinho e não se vê terra, os barcos batiam na areia, as pessoas morriam para chegar à terra e não havia hipótese do barco se desencalhar. E foi uma das grandes descobertas dos portugueses, que é o cabo bujador, que não é cabo nenhum, portanto é uma frente de areia que entra pelo mar dentro, ali Cabo Verde, por ali um bocadinho a sul. E quando os portugueses ultrapassaram esse cabo, foi quando toda a gente entrou nas descobertas e surgiu estas confusões todas que nós hoje temos no mundo e que eu, como português, não aceito por causa do cabo bujador. Havia mitos, por exemplo, na Europa havia escritos de dragões que devoravam e no tempo de São Jorge, no norte da África, havia também um mito de um dragão que habitava e que lá com as coisas, com as superstições deles, lançavam para o dragão animais e de vez em quando, para acalmar o dragão, certamente quando vinha nas tempestades, sacrificavam pessoas humanas, que é um flagelo que hoje o nosso tempo não quer falar nisso. Eram sacrifícios humanos e foi o cristianismo, foi Jesus Cristo que tirou os sacrifícios humanos da história. E São Jorge, o governador, lançou sortes e a sorte caiu sobre a sua filha, muito querida. E então São Jorge ofereceu-se para ir libertar a menina
E isso foi um sinal muito grande porque as pessoas andavam a acreditar em mitos, em coisas extraordinárias. E quando São Jorge aparece com a menina, libertando a menina, foi aí que daquela imagem de São Jorge sobre o dragão, que aquilo que importa não é se São Jorge venceu o dragão dos mitos, venceu o dragão das falsas crenças. Isso venceu. Ele resgatou a menina porque tinha sido oferecida lá para o dragão para acalmar aquele Deus mau, e foi isso que iluminou e influenciou a vida dos cristãos e ajudou os cristãos ao longo da história a lutarem por aquilo que é justo e verdadeiro. E o nosso tempo está cheio de dragões. Não vencemos os dragões. A nossa sociedade está cheia de dragões, cheia de falsas ideias, de erros. E nós precisamos nos encostar a São Jorge. E quando entra ali no nosso salão, que é o nosso querido salão, que nestes 41 anos, tantos convívios, tantos encontros que nós tivemos, e que é tão bonito e tão belo, Deus queira que a pandemia passe, logo ao lado da porta, ao lado direito, os portugueses, vós, e aqueles muitos dos que já partiram, colocaram ali o Castelo de São Jorge. E é isto que aquele castelo significa. Não pararmos de lutar, sabermos de onde vimos, em que povo somos, e ficará ali. Às vezes as pessoas dizem, temos que tirar as imagens do céu. E eu até tremo, porque nós em Portugal lembramos-nos do disparate que foi nos anos 60 e 70, muitas igrejas tiraram a talha, porque agora é moderno, agora é o cimento. E hoje são de igrejas tão tristes, igrejas foi um erro tão grande. E aqueles que se mantiveram firmes, hoje têm igrejas muito bonitas. Mas agora é sério, agora é o cimento. O cimento era uma grande novidade. E está ali o Castelo de São Jorge, falando de São Jorge, falando da valentia daqueles que acreditaram no exemplo de São Jorge. E é disso que o castelo nos fala. Poderá incomodar, mas ele está ali firme, e nós honramos-no muito por ter no nosso salão a imagem do Castelo de São Jorge, que imaginai os nossos marinheiros a embarcar nas naus dos descobrimentos, e o que se via era o Castelo de São Jorge, lá ao fundo. Por quantos milhões de portugueses que amaram Portugal, foi visto ao longo da sua história. São Jorge, que é um modelo para nós, o vencer os dragões, o vencer o mal, vencer a não desistirmos, a irmos sozinhos. São Jorge foi sozinho buscar aquela menina, enfrentou o imperador sozinho, e é destes homens e destes cristãos que nós nos orgulhamos. Que o Senhor seja louvado, e que neste fim de semana em que veneramos a Divina Misericórdia, o Senhor com misericórdia e com amor tenha compaixão de nós e do nosso mundo em que nós vivemos, mas sobretudo que saibamos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos, porque nós vivemos um tempo muito, muito confuso, a nível de ideias, a vários níveis, e nós não podemos desanimar. Nós temos os nossos modelos e os nossos exemplos. Eu confesso-vos, quando passo ali naquela porta do salão e olho para o Castelo de São Jorge, não é a sua imagem, é o Castelo de São Jorge, lembro-me do povo de São Jorge, que está neste momento a viver a grande dificuldade com os tremores de terra, mas então, esteja a terra a tremer ou não,
estejamos nós em que situação estivermos, desanimados, sozinhos, nós temos que olhar para o valente São Jorge, que não teve medo, não vacilou e não teve medo e foi em frente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou por os profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa só o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, na memória do mártir de São Jorge, que imitou a paixão de Jesus Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbitários e diáconos anunciam com vigor o Evangelho. Oremos. Por todos os fiéis e catecumenos, para que a vida do mártir São Jorge seja para eles um forte apelo à santidade. Oremos. Pelos que vivem com alegria a sua fé, para que o seu testemunho ajude outros crentes a alcançar o reino celeste. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que ao longo da vida tomem a sua cruz todos os dias e seguem o Mestre, para que sintam que Ele vai à sua frente e os sustenta. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Jorge nos alcance a graça de proclamar a fé em Cristo. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, de que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Celebramos, Senhor, o vosso poder e humildemente vos pedimos que o mártir São Jorge seja agora tão pronto em socorrer-nos na nossa fraqueza, como foi a imitar a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como disse há pouco, amanhã é o dia da Divina Misericórdia, uma festa instituída pelo nosso querido Papa João Paulo II. Nós iremos transmitir o terço e convidamos todas as pessoas que estão em casa a rezarem o terço connosco, do quadro oferecido à Igreja da Divina Misericórdia. E, portanto, tenhais também esta intenção. Temos na próxima semana, vamos começar uma experiência na transmissão do terço. Haverá alguns dias em que serão comunidades portuguesas de fora que entrarão no nosso site e rezarão das suas próprias igrejas. Vamos ver se corre bem, mas já pelo menos 3 durante a próxima semana. Portanto, será na transmissão de vez em quando, para estarmos unidos e a rezar, e convidamos todas as outras comunidades portuguesas a estar connosco. Isto aproxima-se o mês de maio, a rezarmos todos os dias às 8h30, mas portanto esta semana faremos a experiência com 3 comunidades que vão rezar connosco, entrando na nossa página, portanto na nossa ligação. O que agradecemos a todos e também a todas as outras comunidades. Eu sei que há muita gente que nos acompanha de outras comunidades portuguesas. Nós precisamos estar unidos na oração, sobretudo nos tempos que correm, pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Muita gente me partilha a preocupação e a dor que muitas famílias estão a viver, e o nosso mundo em que nós vivemos e que nos encontramos. O próximo domingo, o Sr. Padre Leo Berne fará 60 anos de sacerdote. Às 11 horas será a sua missa de homenagem. Portanto, é uma coisa muito simples para os amigos dele, e toda a gente é convidada, e nós agradecemos do fundo do coração ele vir celebrar a missa connosco aos fins de semana, porque dá vida, dá-nos vida, e todos nós tínhamos a consciência que a Igreja, a nossa comunidade, tem que ir fazendo a transição aos poucos. Não quer dizer que seja assim, mas temos que ir experimentando, e é com alguma surpresa que eu ouvia filhos dos portugueses falar que precisavam de inglês. Parece que há mais ingleses, mais famílias inglesas do que próprios filhos dos portugueses. Mas isso, o Senhor tem lá os seus critérios. Mas isto ouvia-se. Precisamos de fazer a transição. Aí está. Mas tem havido alguma resposta. E, por exemplo, batismos, temos alguma gente, famílias mistas, e não mistas, mesmo canadianas, que têm proposto fazer o batismo aqui, o que nós agradecemos, e outros sacramentos. Isso é para nós muito bom, e agradecemos. Também as domingas, este ano de uma forma muito especial. Amanhã às 9h30 faremos a primeira domingo, a primeira coroação, que é algo tão profundo, porque o tempo pascal é o tempo do Espírito Santo, e portanto será às 9h30, mas vamos variando. Há umas famílias que será às 11, sobretudo às 11, mas de amanhã a 8 dias será ao 12h15, porque não faz sentido nenhum fazermos a coroação na festa do seu Padre Leo Berne, até porque ele não está familiarizado com isso, e portanto a família vai fazer a coroação às 11, ao 12h15, não havendo a missa das 6 da tarde, mas é excepcionalmente assim. Depois nos outros domingos será às 11 horas, na missa em inglês, que faremos as coroações, só se alguma família quiser de outra maneira. Para quem nos acompanha e quem vive aqui no Canadá, toda a gente sabe esta tradição tão linda das coroações, mas quem nos acompanha em Portugal e quem nos acompanha em outros países, se por acaso,
presenciarem, é uma devoção tremendamente profunda que vem da nossa querida Rainha Santa Isabel. As primeiras coroações foram feitas com a coroa da Rainha em Portugal. E isso é para nós algo importante, uma devoção que ela trouxe do centro da Europa e que se espalhou e que os nossos irmãos açorianos também têm guardado e feito espalhar pelo mundo. É a devoção ao Divino Espírito Santo. Portanto, vamos viver estes tempos, sobretudo com a luz do Cristo ressuscitado. Desejo a todos boa noite, e bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.